Irmãos e irmãs, nesse segundo domingo da Páscoa, também o domingo da Divina Misericórdia, nós escutamos o Evangelho, essa visita, as duas visitas de Jesus no meio dos discípulos quando estavam reunidos. Primeiro, é importante destacar o porquê que os discípulos estavam em casa com as portas fechadas, com medo dos judeus. Logicamente, se eles tinham a consciência de que Jesus, sendo quem foi, alguém que falava com autoridade, que também foi reconhecido no meio do povo de Israel, foi perseguido e morto pelas autoridades judaicas, quanto mais eles, que eram meros seguidores de Jesus. Então, o medo começou a aprisionar os apóstolos em casa. Se eles tivessem permanecidos com as portas fechadas, com certeza nós não teríamos igreja. O medo nos impede de dar passos, nos impede de avançar, de romper as nossas próprias barreiras, as nossas fragilidades, de fazer superar aquilo que nós colocamos como limite na nossa vida. Então Jesus se coloca no meio dos discípulos, no meio dos apóstolos, como também um libertador do medo, para que assim eles pudessem ter confiança. Eles tinham feito a experiência da paixão de Jesus, da cruz e da morte. Então, era claro que os discípulos eles se encontravam também frustrados, se encontravam assim, sem esperança. Bom, ele veio, disse que era o Messias e até agora nada aconteceu, a não ser o testemunho daquela mulher, Maria Madalena, que nós escutamos, que disse que tinha visto o Senhor, o sepulcro estava vazio. Mas nenhum outro sinal eles ainda tinham encontrado, até o momento em que Jesus vem ao encontro deles. Eles precisavam fazer a experiência da ressurreição, passar da paixão e da cruz para a ressurreição. E é isso que nós, como cristãos hoje, precisamos fazer também, no sentido de não ficarmos presos às tristezas, às dificuldades desta vida, mas encontrarmos em Jesus e na sua vida, nos seus ensinamentos, uma forma de viver melhor nesse mundo. A fé nos permite isso. Quando nós encontramos a imagem de Tomé, um incrédulo convicto, se eu não colocar as mãos na marca dos pregos, no seu lado, não acreditarei. É um incrédulo proclamado. Precisava de um sinal visível. Jesus já tinha dito em outro momento, quando andava com os discípulos, que nenhum outro sinal seria dado para que as pessoas acreditassem. Nesse sentido, Jesus ele é misericordioso. Está aí já o início do fundamento dessa festa. Tomé, ele é o atrasado. Atrasado não no sentido de mentalidade, mas atrasado no tempo, preso nos sinais. Era necessário um sinal, e nós muitas vezes somos também condicionados a sinais para termos fé. Parece que se está tudo assim, meio que caminhando no modo automático, sem grandes sinais, sem grandes coisas, parece que nós não sentimos não temos aquele sentimento da fé, aquela presença de Deus. Todos nós somos acometidos por isso em algum momento. E quando Jesus se coloca no meio dos discípulos pela segunda vez, agora na presença também de Tomé, e o convida para tocar as suas marcas, ali nós podemos dizer que é o toque da misericórdia. E não é o toque que Jesus dá em Tomé ou nos discípulos, mas é essa abertura de que nós possamos tocar o que é sagrado, o que é divino. E a oportunidade de reconhecer nas feridas, nas chagas de Jesus Cristo, o preço da sua vida, da sua entrega, para nos redimir dos nossos pecados. Quando São João, na sua primeira carta, que nós escutamos na segunda leitura, fala que Jesus Cristo, que também traz a água e o sangue, ele não veio somente com a água, mas também com sangue, é para nos dizer que o preço dessa vitória de Jesus é o seu sangue. A graça nos marca no batismo, a água nos marca no batismo, como filhos e filhas de Deus. Mas nós também precisamos fazer a experiência
do doar totalmente de si para que o reino de Deus possa acontecer. E será que é necessário nós colocarmos o dedo, a mão, nas chagas, nas feridas de Jesus? Que sinal nós estamos esperando para vivenciarmos o Evangelho, os ensinamentos de Jesus nesse mundo? Porque parece que nós vivemos na cultura da indiferença. Nós vimos na leitura dos Atos dos Apóstolos um grande sinal que deveria ser para nós também hoje, uma meta para toda a igreja, para toda a comunidade cristã. Eles colocavam tudo em comum, ninguém passava necessidade, eles se viam como iguais, ninguém tinha direito de ter mais do que o outro. Ali eles começavam a edificar a proposta do Evangelho, aquilo que Jesus Cristo ensinou, mas para isso foi necessário que Jesus pudesse vir e romper com a incredulidade dos discípulos. O Evangelho nos destaca Tomé, mas pode ser que tinha algum outro incrédulo silencioso, como muitas vezes nós também somos silenciosos na nossa incredulidade, na nossa infidelidade, na nossa falta de ação para fazer com que o Evangelho aconteça. Então, é uma provocação de Jesus para que nós possamos assumir de fato o Evangelho, esses ensinamentos, como uma proposta de vida, para que nós possamos transformar a realidade que nós vivemos. E o mandato de Jesus Cristo é muito claro no Evangelho de hoje. Ele sopra sobre eles o Espírito Santo e os envia. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse é o envio de Jesus Cristo. Ele assumiu a nossa fraqueza, a nossa vida humana, tendo que se sujeitar à experiência da perseguição, da morte, para que nós possamos ter a certeza de um caminho que nos conduz a Deus. A fé está dentro de nós e nós precisamos trabalhar, cultivar e não condicionar a nossa fé a sinais. Com certeza na nossa família ou com algum vizinho, nós já vivenciamos aquela experiência de alguém que está ali acometido por alguma enfermidade, que luta para viver, busca tratamentos, mas infelizmente acaba falecendo por causa da doença. Isso não significa uma perda, uma derrota. Não, é um processo. E aí nós fazemos muitas orações para que essa pessoa querida, amada, seja curada. A cura está além daquilo que nós vemos. Nós não podemos condicionar a ação de Deus àquilo que nós queremos ver, aquilo que nós queremos que aconteça, porque não é assim. A dinâmica de Deus é outra, é diferente. E todos nós, por algum motivo, vamos passar por essa experiência. Nós precisamos ter essa clareza. Meu pai não é uma pessoa muito de igreja, não. Reza o terço todo dia, assiste a missa de vez em quando na televisão. Talvez 1 ou 2 vezes no ano ele vem numa missa que eu rezo e só. Tempo atrás, o irmão dele adoeceu, estava no hospital, e aí as minhas tias me disseram que ele estava com câncer. E aí eu fui dar a notícia para ele, né? Um dos irmãos mais velhos, eles são 15, esse era o segundo mais velho. Eu falei, olha, está com câncer, a morte precisa de uma desculpa. Eu acho que isso é uma resposta de fé, que não se desespera, que entende que isso é um processo e que nós precisamos sim de uma justificativa, de algo que nos leve dentro desse processo até nos encontrarmos definitivamente com Deus. Então a fé deve nos mover, fazendo com que nós possamos proclamar a nossa fé em Cristo ressuscitado. E quando nós falamos do Cristo ressuscitado, nós não estamos excluindo o crucificado. A ressurreição vem como um sinal, como a resposta de Deus daquele que entregou a sua vida com um sentido, um único objetivo, que era redimir todos os filhos de Deus. Por isso nós precisamos viver a nossa vida, fazer o nosso processo de seguimento a Jesus Cristo nessa perspectiva, de quem tem a certeza de que o Senhor, Ele está e permanece conosco, assim como Maria Madalena viu o túmulo vazio e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. E agora, com esse encontro dos discípulos, nós possamos também fazer com que essa mensagem possa ser continuada, não apenas como um discurso,
não apenas nas pregações das missas, mas na nossa assimilação da fé e do processo da nossa vida humana, que também se assemelha ao de Jesus Cristo. Não vamos barganhar a fé, porque muitas vezes nós podemos trazer dentro de nós o sentido de perda. Deus não me atendeu. Jesus também expressou o seu sentimento na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Mas isso não foi impedimento para que nas mãos desse mesmo Deus, ele dissesse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A fé que permite essa entrega generosa, consciente, livre da nossa vida. Mas para aqueles que precisam de fato colocar o Evangelho em prática, fazer com que a palavra de Deus seja algo concreto. A nossa vivência, os nossos testemunhos, com certeza edificam as pessoas que talvez estejam no deserto espiritual. O deserto é a imagem da morte também, é o lugar do encontro com Deus, porque não tem mais nada, nós, e podemos fazer o encontro com Deus. Mas também a imagem daqueles que entram não tem certeza se vão sair. São João da Cruz nos ensina isso, falar sobre o caminho espiritual que muitas vezes se dá no deserto, o deserto da vida de espiritualidade, da vida espiritual. E nós precisamos dar passos e procurar constantemente para que nós possamos, de fato, alcançar a terra prometida, possamos alcançar a Jerusalém celeste. Então, assim como os discípulos saíram em missão para anunciar e assumiram as consequências próprias de quem anuncia o Evangelho, que nós possamos, como um sinal de ressurreição, anunciar os valores evangélicos, o amor de Jesus Cristo, o amor do Pai, que nos acolhe, aquilo que São João muito descreve na sua primeira carta que nós escutamos hoje. Nós às vezes falamos, né? É impossível, e São João também diz isso, mas nós levamos para um outro lado. É impossível dizer que nós amamos a Deus se nós não amamos o próximo. Mas esse movimento de amar o próximo, na medida de Deus, vem justamente do Pai. Não na medida do nosso amor, muitas vezes condicionado a outras coisas. É um amor egoísta. Então nós precisamos pensar nessa dinâmica de viver o Evangelho para construir o amor, uma sociedade que se reconheça como filhos e filhas de Deus, como iguais, na vivência do amor, o amor de Deus, não o nosso amor. Por isso é exigente, por isso nós temos que morrer todos os dias um pouquinho, todos os dias. Nós escutávamos no encontro dos frades que nós tivemos após a Páscoa, um dos freis deram um testemunho, vários freis idosos deram testemunho lá, e aí um dos freis falava assim, que na sua vida teve muitos desafios e ele precisou aprender a morrer todos os dias para poder permanecer na vocação, perseverar nesse segmento. E nós precisamos também morrer todos os dias para ressurgirmos como homens e mulheres novos, pessoas que renascem pela água, pelo sangue e pela ressurreição de Jesus Cristo, que é essa certeza que Deus nos dá do seu infinito amor. A promessa de Deus se cumpre também para nós. Então, irmãos e irmãs, possamos continuar fortalecendo a nossa fé na ressurreição do Senhor, buscando também ser sinais de vida e de ressurreição nos lugares onde nós estamos inseridos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.